loucos por futebol! Aí estão vocês, e aqui estou eu, Celso Zelt, com mais um Almanaque da Bola! Este é o primeiro de 3 vídeos especiais em que eu vou apresentar todos os campeões estaduais de 2021! We are the champions, my friend! Não vai ser só isso não. Enquanto eu falo, vocês vão ver aqui do lado na tela um material que não vão encontrar em nenhum outro lugar, hein? A lista com os resultados e os autores de gols de todos os jogos de todos esses campeonatos. Mas antes você já sabe, né? Deixe o seu joinha, se inscreva, porque o Almanaque da Bola é o canal para quem gosta de histórias e curiosidades sobre futebol. Antes de mais nada, eu tenho que agradecer o trabalho do Gilvanilton Souza, de Recife, Pernambuco. Nesta foto, o Gilvanilton aparece todo pimpão ao lado das suas 2 filhas, comemorando o título do Náutico. Porque sem o trabalho do Gilvanilton, não ia dar pra gente fazer esse vídeo não. Desde 2004, assim que os campeonatos estaduais acabam, o Gilvanilton vem me mandando religiosamente e-mails com os resultados e autores de gols de absolutamente todos os jogos de cada um dos campeonatos estaduais pelo Brasil afora. Eu, como bom louco por futebol que sou, venho guardando todo esse material ao longo dos anos, embora não tivesse onde publicar. Só que agora, em 2021, eu tenho! E vou começar a fazer isso em ordem alfabética de estado. Aqui, agora, here, now! Antes da gente falar dos campeonatos estaduais que já acabaram, vão aqui algumas informações sobre aqueles poucos que ainda falta acabar. No Acre, o campeonato começou só agora, em julho. Assim como no Amapá, que é curtinho e vai acabar já em agosto. O Paranaense parou nas semifinais. O Londrina ganhou a primeira do Operário Ferroviário de Ponta Grossa por 1-0. Agora, falta arranjar datas para este jogo de volta. Falta arranjar datas também para os 2 jogos da outra semifinal, entre o Atlético Paranaense e o Cascavel, e arranjar datas também para os 2 jogos da decisão entre os vencedores desses confrontos. Em Rondônia, a União Cacoalense havia eliminado o Porto Velho nos pênaltis. Só que no primeiro jogo, a União Cacoalense tinha escalado um jogador irregular. Por isso, o TJD puniu a União Cacoalense não só com a perda dos pontos, mas também com a vaga na final. Essa vaga ficou com o próprio Porto Velho, que vai enfrentar o Real Ariquemes. O grande problema é que a federação ainda não marcou as datas para esses jogos. Finalmente, em Tocantins, o campeonato parou ainda em abril e só será retomado em dezembro. Foi o 40º título do Centro Esportivo Alagoano, o CSA. O time azulino recuperou assim a taça que em 2020 havia ficado com o Clube de Regatas Brasil, o CRB, que por sua vez tem 31 campeonatos alagoanos conquistados. A conquista do CSA veio em maio, nos pênaltis, após 2 empates entre os rivais nos jogos da decisão, 0-0 e 1-1. Foi o 4º título do Manaus Futebol Clube, time fundado em 2013 e que já havia sido tricampeão em 2017, 2018 e 2019. Desta vez a taça, que em 2020 tinha ficado com o Penarol de Itacoatiara, veio em uma decisão entre o Manaus e o tradicional São Raimundo, que já ganhou 7 títulos estaduais, mas o último só em 2006. O Manaus perdeu o primeiro jogo da final, por 2-1, mas ganhou o segundo, por 3-2, e foi o campeão
por ter a melhor campanha. O maior campeão do Amazonas continua sendo, de longe, o Nacional, com seus 43 títulos, mas o último deles veio em 2016. Pela primeira vez desde o ano que eu nasci, o longínquo 1968, a decisão do Campeonato Baiano não teve nem Bahia, nem Vitória. O campeão inédito foi o Alagoinhas Atlético Clube, também conhecido como Atlético de Alagoinhas. Em 2020, o Atlético já tinha batido na trave ao perder o título na final, nos pênaltis, para o Bahia. Na final de 2021, o Carcará, como o Atlético de Alagoinhas também é conhecido, enfrentou um outro time do interior baiano, o Bahia de Feira. No primeiro jogo, em Alagoinhas, deu empate, 2-2. No segundo, mesmo jogando fora de casa, em Feira de Santana, o Atlético de Alagoinhas foi buscar o resultado. Fez 3-2 e sagrou-se campeão baiano pela primeira vez em sua história. No ranking histórico do Campeonato Baiano, o Bahia segue disparado na frente do Vitória. Tem 49 títulos contra 29 do rival rubro-negro. Além do tricampeonato consecutivo, o título estadual de 2021 permitiu ao Fortaleza encostar um pouquinho mais no rival Ceará. São agora 44 campeonatos cearenses conquistados pelo tricolor contra os 46 vencidos pelo alvinegro. A final de 2021 também foi disputada entre os dois, no chamado Clássico Rei, em um único jogo. No 0-0, o Fortaleza garantiu o troféu por ter feito melhor campanha que o Ceará ao longo de toda a competição. Depois de um bicampeonato do Gama em 2020 e 2021, o Brasiliense reconquistou o título que não via desde 2017. A final foi em um jogo só. Vitória por 1-0 sobre o Ceilândia, gol de Keina. Foi o 10º título do Jacaré no Campeonato Brasiliense. No ranking histórico, o Brasiliense ainda está atrás do Gama, que tem 13 títulos conquistados. No Espírito Santo, pela primeira vez, a taça ficou com o Real Noroeste Capixaba, um clube empresa da cidade de Águia Branca, distante cerca de 200 quilômetros da capital Vitória, e que foi fundado em 2008. A decisão foi contra outro time do interior, o Rio Branco de Venda Nova do Imigrante, que havia sido o campeão de 2020 e lutava pelo bicampeonato. No primeiro jogo, em Águia Branca, deu empate, 0-0. O segundo, em Venda Nova, também empatou, 1-1. Aí, nos pênaltis, o Real Noroeste levou a melhor, mesmo jogando fora de casa. Mas no ranking histórico dos campeões do Espírito Santo, quem segue na frente de longe é o Rio Branco de Vitória, com 37 títulos, contra 18 títulos da Desportiva Ferroviária. Como é? Tá gostando? E esse é só o primeiro dos 3 vídeos em que a gente vai distribuir todos os campeões estaduais de 2021, hein? Dê o seu like, inscreva-se no canal e eu, Celso Unzelt, volto com os campeões estaduais que faltam nos próximos 2 vídeos do Almanac da Bola. Até lá! Thank you.